Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que tenhamos mais uma noite serena, agradável, de boas reflexões, ao lado de Jesus, que com certeza conosco aqui agora está. Antes da nossa fala propriamente dita, eu quero agradecer do fundo do coração a vocês pela acolhida. Eu estou muito feliz e honrado pela oportunidade, e se Deus nos permitir, teremos outras, não é? Como a Marisa anunciou, nós conversaremos hoje sobre educação para a morte. Nas duas palestras anteriores que aqui realizamos, eu tenho alertado as pessoas de que todo mundo vai morrer. Tenho dado esse toque, não é? Eu espero que aqui ninguém esteja surpreso com essa notícia. Meus irmãos, no Brasil, o país da maioria de nós, morrem aproximadamente 1.100.000 pessoas por ano. É interessante que cerca de 800.000 pessoas têm uma morte anunciada. Dessas 1.100.000, 800.000 aproximadamente têm uma morte anunciada através de doenças que levam algum tempo, doenças crônicas, etc. Aqui nos Estados Unidos, eu não tenho esse número, mas eu imagino que morrem aqui também, né? Porque mesmo, quero acreditar nisso. Mais cedo ou mais tarde, todos nós faremos parte dessa estatística, não é? Desse número. Nesta vida, nesta encarnação, só morremos uma vez. Então, é melhor a gente procurar morrer bem, sem dar vexame, né? Sem dar vexame. Vocês lembram aquela história do nosso querido Chico Xavier, em que ele estava num voo, se não me engano, de Uberaba para Belo Horizonte, e houve lá uma enorme turbulência, e o pessoal todo ficou apavorado, e todo mundo começou a gritar, e aí tinha um padre, e aí falaram para o padre, não, o padre com o terço já, rezando, e ele falou, não, o Chico está aqui do lado e também vai ajudar a gente a rezar, e começaram aquela gritaria, com medo de morrer, e o Chico, diante daquele ambiente, também começou, valha-me Deus, socorro, o Chico. E aí, aquela confusão, eis que aparece, vindo pelo corredor do avião, o nosso querido Emmanuel, o mentor do Chico. E aí o Chico parou um pouco, né? Porque o Emmanuel era meio bravo com ele. Aí ele falou assim, o Emmanuel, o que é isso, Chico? Falou, eu estou com medo. Mas está com medo de quê? Acho que nós vamos morrer. Mas todo mundo vai morrer. Não, mas eu estou com medo e eu vou gritar, valha-me, socorro, grita. Aí o Emmanuel falou assim, olha, que você vai morrer, vai, mas pelo menos morra com educação. E eu fiquei pensando, como é que faz para morrer com educação, né? Na questão 853 O Livro dos Espíritos, a certa altura os espíritos superiores dizem assim, quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Não dá para escapar. Na questão seguinte, Kardec pergunta, melhor dizendo, sob qualquer que seja o perigo, não morreremos quando a hora não é chegada? Então Kardec pergunta, escuta, que eu vou morrer, eu sei, e que já tenho um planejamento para isso. Mas, independente do perigo que eu passe, se não for a minha hora, eu não vou? Não vai. Mas, dizem os espíritos superiores, mas quando é chegada a sua hora de partir, nada vai poder impedir. Uma vez falando numa outra palestra sobre medo, e aí comentava sobre isso, então, porque a gente tem visto, né, relatos de pessoas que vão para o aeroporto ali para fazer o check-in, e aí, por alguma razão, acaba não conseguindo embarcar, chega 2, 3 minutos atrasados e situações assim, não embarca. Aí depois um acidente, não é, uma fatalidade, e a pessoa, então, agradece por não estar naquele voo. É porque não era para estar mesmo.
E quando chega o dia, todo mundo vai estar no voo que vai cair. Aí um rapaz na plateia falou assim, levantou a mão e falou assim, mas escuta, e se for o dia do piloto? 300 pessoas no avião? E se for o dia do piloto? Aí pensei e falei assim, olha, se for o dia do piloto, ele não vai embarcar. Não é? Não é a hora dele. Outra informação do Livro dos Espíritos é que o gênero, a forma que deixaremos esta vida já foi previamente planejada antes do nosso reencarne. Ou seja, o jeitinho que nós vamos partir já foi definido antes. A gente lembra também que, de acordo com a lei de conservação, todos nós temos obrigação moral de preservar a nossa vida corpórea o tanto quanto nos for possível. Não é porque a morte é inevitável e porque todos vamos passar por ela que a gente deve deixar a vida me levar, não é? Não é por aí. Na questão 941, Kardec diz assim, a moderação dos desejos do homem, olha que interessante, dá ao seu espírito calma e serenidade. Eu fiquei encantado com essa expressão trazida há tanto tempo atrás, há 160 anos atrás, não é? Moderação dos desejos do homem. O nosso grande desafio é educar os nossos sentimentos. Educar os sentimentos. Educar a nossa forma de agir, de pensar, não é? Vamos então trazer o nosso tema mais propriamente dito. Em geral, as pessoas têm um certo receio de discutir, de pensar sobre esse assunto, fogem do tema, não é? Não nós espíritas, porque a gente já está tranquilo, né? Um dia conversava com um amigo que eu falaria sobre esse tema de educação para a morte. Ele falou, mas para que você vai fazer isso? Por quê? Esquece. Isso tudo é em função do medo que nós temos do desconhecido. O outro lado, não é? Esse medo provém dos temores que nos foram incutidos ao longo dos séculos, não é? Na nossa mente, com ensinamentos do tipo alguns misticismos, alegorias, uma caveira com uma foice, né? Vem buscar a gente, e toda aquela situação negra, que a gente vai se deparar no retorno à pátria espiritual com um Deus parcial, vingativo, não é o que nos ensinaram? E que há uma única chance, as igrejas tradicionais, as religiões tradicionais, defendem a ideia que a vida é uma só, e que só tem essa chance. Se pisar na bola, sofrer queimar no mármore do inferno por toda a eternidade. E tem que ter medo mesmo, né? Porque nós não somos lá nenhuma Brastemp, então agora estou perdido quando chegar lá. E tem também muita gente que pensa que após a morte do corpo físico vem o nada. Os ateus. Minutos antes da gente começar, estava passando a música lá, Epitáfio dos Titãs, não é isso? E tem uma frase que dizia assim, o acaso vai nos proteger. Exatamente naquele slide tinham alguns arbustos, e eu me lembrei, em função da palavra acaso, de uma historinha que eu vou contar para vocês, eu não vou resistir. Tinha um ateu convicto mesmo, aqueles de 4 costados. E aí, durante toda a vida, ele defendeu o ateísmo. Era um homem com uma certa cultura, defendeu o ateísmo. Certa feita, ele estava passeando num bosque, então, muito agradável, aprazível, as árvores, os passarinhos cantando, havia uma brisa no ar, não é? Um riacho que corria assim, muito bonito. E ele, o nosso ateu, pensava assim, puxa vida, mas que legal, como que o acaso deu tão certo, né? Porque o universo, para o ateu, é obra do acaso. E é impressionante, porque os astros não batem um no outro, tudo funciona perfeitamente. Deu sorte, né? Do caos, essa maravilha. E aí,
ele observando, pensando, que maravilha, o acaso deu certo mesmo e tal. Nisso ele ouviu um barulho atrás, assim, né, numa moita, e olhou para ver o que era, um baita de um urso enorme saindo de lá do mato, e começou a correr atrás dele, do nosso ateu. E ele tá que corre. E aí, a certa altura, ele foi olhar por cima do ombro para ver que distância estava o urso. Quando ele retornou para continuar correndo, tinha lá um galho de uma árvore, ele tropeçou e se estatelou no chão. Quando ele quis levantar, o ursão já estava lá, com a pata esquerda assim, no peito dele, com aquelas garras, e com a direita já pronto para abaixar. Nesse exato instante, o nosso ateu falou, ai meu Deus! Porque avião caindo não tem ateu, né? Aí, o tempo parou. Parou. A brisa parou, os passarinhos pararam de cantar, o riozinho parou de correr, claro que o urso também parou, e aí uma luz. E dessa luz uma voz. Falou, escuta, você aí que sempre falou mal de mim, e agora? Será que diante dessa situação você vai mudar de ideia? Será que eu posso contar com você falando da criação divina? E o ursão lá e tal, o nosso ateu falou assim, Senhor, seria hipocrisia da minha parte dizer que a partir de agora eu serei um crente convicto e que vou só falar da criação e tudo. Então, estou com uma certa dificuldade de admitir isso. Prometo pensar no assunto. Mas, por enquanto, não daria para o senhor tornar o urso cristão? E aí a voz, que assim seja. Aquela luz subiu, a brisa voltou, os passarinhos voltaram a cantar, o riozinho voltou a correr, e nesse instante, o urso recolheu as patas ao peito, abaixou a cabeça e disse, Senhor, agradeço por este alimento que eu vou comer agora. Porque, naturalmente, é uma atitude cristã, não é? Agradecer o alimento. Todos nós sabemos que vamos continuar existindo após a passagem. O problema é que como estaremos, não é? Para onde iremos? Com quem? Com quem vamos encontrar lá? Nós espíritas sabemos disso, desse processo, não é? Mas o fato de sabermos não é um indicativo que a gente vai ter garantido um bom lugar no plano espiritual. Dizem os espíritos superiores que nós espíritas damos muito trabalho quando a gente chega lá. Porque a gente, como estuda um pouco, dentre as religiões, o espírita é o que mais lê, estuda, participa de encontros como esse, não é? E aí, chega lá no plano espiritual se achando, sabe? Se achando a última bolacha do pacote, né? Não, porque eu já sei esse negócio, causa e efeito, reencarnação, né? E dá um trabalho danado. Diz que Eurípides Barçanufo fundou até um hospital no plano espiritual, o Hospital Esperança, exatamente para cuidar dos espíritos, porque chega lá se achando, né? É importante que a gente se eduque para a morte. Tem uma passagem interessante, 600 anos antes de Cristo, com Sócrates, o grande precursor do cristianismo, não é? Então, quando o júri de Atenas condenou Sócrates à morte, ele estava lá na prisão, não é? Em vez de dar-lhe um prêmio, um grande homem, a sua esposa, que estava assistindo o julgamento, saiu correndo quando houve a condenação e foi até a prisão e falou, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele calmamente olhou e falou, mas eles também estão condenados. Como nós, né? E a mulher, desesperadamente, ela falou assim, mas é uma sentença injusta. E ele, com aquela calma, falou assim, mas você preferia que fosse justa? Educação para a morte, né? Na verdade,
nesta vida, por causa desse consumismo, o marketing e todas essas situações, né, a gente só é educado para a vida material especialmente, a vida física. E a gente tem todo um processo, né, que define o que vem a ser sucesso. A gente esquece que caminha para essa viagem, não é? É inevitável e que muitos de nós chegam àquele ponto sem o menor preparo para isso. A razão mais importante de termos encarnado, a maior de todas, é que a gente retorne à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos, não é? Existem vários objetivos aqui na Terra que não há nada contra. Nós temos, quando chegamos aqui, a gente tem que crescer, estudar, formar-se em alguma profissão, ter um bom emprego ou um negócio próprio, namorar, casar, ter filhos, se possível ter a casa própria, um carro, viajar nas férias, nos finais de semana, ir à praia, aposentar-se bem. Não é assim? Um ciclo com esses objetivos. E só se a pessoa conseguir essas conquistas do plano material é que ela estará realizada. Porque, afinal de contas, essa pessoa teve uma vida normal, de acordo com as regras socioculturais. Mas não é só isso. Não é só ter, é preciso ser. Humberto de Campos, o grande escritor Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, respeitadíssimo, desencarnado em 1934. Em 1966, portanto já há quase 50 anos, não é? Ele trouxe um livro pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, um livrinho modesto no tamanho, mas grandioso no conteúdo, chamado Cartas e Crônicas. E no capítulo 4 desse livro, Humberto de Campos deu nome a esse capítulo, achei até engraçado, chama Treino para a Morte, é o nome que ele deu. Ficar treinando para morrer, não é? Eu prefiro um roteiro para a vida. E vamos à receita prática de Humberto de Campos sobre nos educarmos para a morte. Objetivo da nossa fala de hoje, não é? Ele diz assim: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua, isso em 66, diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Olha a frase que ele diz: o cemitério na barriga, forte, né? É um tormento depois da grande transição. Emmanuel indica, numa de suas obras, que o futuro do homem é o vegetarianismo. À medida, chegará um dia em que nós não precisaremos mais depender da morte dos nossos irmãos menores, né? Os animais são nossos irmãos, e um dia serão humanos, como nós o somos. Vai chegar o dia que a gente não vai mais precisar dessa situação. E ele continua dizendo assim: os excitantes, as drogas, né, largamente ingeridos, são outra perigosíssima obsessão. Ele diz assim, lá do plano espiritual, não é? Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa, dispostas, lá no plano espiritual, a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Quer dizer, o cara chega lá na dependência química, não é? E sofre, é muito sofrimento. Ele diz também: tanto quanto lhe for possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Diz ele que dá pena. Você sabe que a nicotina causa uma dependência impressionante, né? Tem estudos até que indicam que a dependência é até mais forte que da cocaína, a nicotina.
Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas que pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas das drogas em geral demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. É muito triste mesmo. E lá vai Humberto. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa, diz ele, carregando consigo um verdadeiro inferno em função do sexo desregrado. Então ele já falou do alimentação, das drogas, vícios, etc., e do sexo. Ele continua: se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que faziam importantes negócios, aparecem junto de nós no plano espiritual, muitas vezes parecendo crianças desesperadas por não terem mais os talões de cheque. Agora o cartão de crédito, claro, né? Tem um conto trazido num artigo pelo nosso querido Richard Simonetti, e ele fala que Esopo, não sei bem a pronúncia, um lendário autor grego, inclusive atribui-se a ele a paternidade da fábula como gênero literário, não é? E as fábulas de Esopo são sempre de caráter moral, alegórico. E ele conta que um homem muito zeloso dos seus bens e preocupado, não é? Ele decidiu evitar qualquer tipo de prejuízo. Tomou uma providência radical. Vendeu todos os seus bens e comprou vários quilos de ouro e fundiu tudo isso numa única barra, uma barra maravilhosa de ouro reluzente. Em seguida, às escondidas, foi e enterrou aquela barra numa mata cerrada. À noite, todas as noites, ele, esquivo, solitário, né, ia lá, desenterrava e ficava contemplando, extasiado, o seu tesouro. Uma espécie de tio Patinhas, não é? O milionário dos nossos tempos, das histórias em quadrinhos, que ficava lá mergulhando nas moedas. Um dia, aquele homem foi perseguido por um amigo do alheio. Alguém o seguiu. Quando ele se afastou depois da adoração, o gatuno foi lá, desenterrou aquela barra e roubou-a. O nosso amigo ficou desesperado, quase enlouqueceu. Um vizinho dele, sabendo do fato, falou para ele o seguinte: não sei por que você está tão transtornado. Afinal, se no lugar daquele ouro estivesse uma pedra, seria a mesma coisa. Verdade, né? Aquela riqueza não servia para nada. Claro que hoje em dia ninguém enterraria seus bens, mas o grande risco é que a gente enterre o bem mais precioso que Deus nos deu, a encarnação. Esse é o grande problema. São muitas as oportunidades de edificação que a gente dispõe, não é? E o nosso Humberto de Campos continua. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a nossa papelada não estiver em ordem, você já desencarnado, padecerá de muitas humilhações através dos tribunais e cartórios. Meus amigos, o coitado trabalhou a vida toda, desencarnou, está lá no plano espiritual, e os parentes tudo brigando aqui nos cartórios, podia ter deixado isso para mim, porque não sei o quê, não é assim? Evitar esse tipo de coisa, porque é muito triste você receber esses dardos energéticos dos seus. Diz ele também, sobretudo, não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Olha que afirmação forte.
Recomenda Humberto de Campos que não exageremos no apego aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, parentes, com moderação. Amar com moderação é estranho, né? Na certeza que um dia você estará ausente deles. O que Humberto recomenda é serenidade, não é? Sem exageros. Por exemplo, pergunto às senhoras mães aqui presentes: será que numa próxima encarnação vocês, as senhoras, serão mães dos seus filhos atuais? Provavelmente não. Quase certo que não. Claro, esse grau de parentesco que existe nesta vida, ele é para esta vida. E depois, claro, que somos uma família espiritual. Pertencemos todos a uma família espiritual que ao longo das encarnações a gente vai tendo relações, ora de uma maneira, ora de outra. Seguimos juntos, mas não com o mesmo tipo de relação. Ou não seria verdade que muitas vezes um amigo, uma amiga, a gente tem uma afinidade muito maior do que com um parente consanguíneo? A gente tem dificuldade de admitir isso, mas é verdade. Até porque Deus costuma reunir no cadinho do lar, com muita frequência, espíritos desafetos, que vivenciaram experiências muito difíceis no passado. E que Deus os coloca sob o mesmo teto para que essa relação inevitável faça com que o amor prevaleça. Mas muitas vezes são desafetos do passado, repito. Não é? Então, Humberto de Campos, claro, recomenda, a gente tem que amar os nossos, mas sem muito exagero, né? Porque normalmente eles agirão diferentemente do que você gostaria. Ele continua também dizendo o seguinte: se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que ela abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho e não se equilibra dentro dele. Esse é um ponto delicado, não é? Porque nós espíritas, por exemplo, a gente tem oportunidades de conhecimento que nos tira da ignorância. Nós já não temos o atenuante da ignorância. Eu até costumo dizer, às vezes, que em público assim, que se tiver alguém que está iniciando na doutrina espírita, coisa de 2, 3 meses, assim, melhor coisa é cair fora. Porque é o seguinte: se você abraça a nossa doutrina, você começa a compreender certas coisas. Entre elas, a lei de causa e efeito. Não é? Eu não estou aqui dizendo que nós temos que necessariamente seguir o que Jesus nos ensinou na íntegra. Não somos capazes ainda. Não somos capazes ainda. Num dos slides que passou agora há pouco, Kardec diz que espírita é aquele que se esforça para superar as más tendências. Não disse, é aquele que consegue superar as más tendências. Senão, ninguém de nós seria espírita. Eu também não, claro. Que eu estou aqui comentando esse tema com vocês apenas porque eu estudei um pouquinho antes, mas estamos todos no mesmo barco. A diferença, evolutivamente falando, entre nós é de 0,0001%. Tudo igual. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, pode ter certeza que tem muita gente que suporta você com muito esforço. E não é? A gente se acha o máximo, né? Aliás, tem o seguinte, a culpa é sempre do outro, né? Claro, nós somos ótimos. O outro é que está errado. Lógico. Por essa razão, ele diz, conserve sempre um nobre sorriso.
mesmo diante das dificuldades. Trabalhe, trabalhe sempre sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente das nossas mágoas. É verdade, não é? Evita a depressão e outros males, não é? Joana de Ângeles diz que só é solitário quem não é solidário. Só é solitário quem não é solidário. Ajude-se através do cumprimento dos seus deveres. Ah, mas qual é o meu dever? Falávamos outro dia, não é? Sobre o planejamento reencarnatório. Todos nós encarnamos com uma lista de tarefas pelas quais nós imploramos e concordamos em realizar. Ah, mas eu não sei o que era aqui. Nós temos o véu do esquecimento. Faz o seguinte, com humildade, honestidade consigo mesmo, vá até o espelho e comece a analisar com sinceridade as suas imperfeições. Não vocês aqui que são espíritos, aqui dos Estados Unidos, tudo. Estou falando das pessoas aí. Não é? Analise as suas imperfeições e tenham certeza, o nosso dever está aí. Claro. Nós tivemos a oportunidade encarnatória para tratar das nossas imperfeições. A minha é uma, dele, outra, assim por diante. Claro. Então, quer saber qual é o seu dever? Com o que você se comprometeu para esta encarnação? Olhe para dentro de você. Simples assim. Ajuda-te e o céu te ajudará, não é? Ensinou Jesus. Ele diz também assim, ó, quanto mais, não se canse, nem se indague em excesso. A música também falou, né? Eu trabalharia menos, né? Porque com mais tempo ou menos tempo, a morte vai lhe oferecer o seu cartão de visita. Cheguei. Vamos procurar, então, seguir essa jornada, na medida do possível, da melhor forma, buscando seguir o que Jesus ensinou dentro das nossas possibilidades, mesmo que modestamente, mas nessa direção, como disse a Marisa na abertura. Humberto de Campos recomenda que, em quaisquer circunstâncias, mantenhamos um sorriso. É difícil? É. Até porque tem o seguinte, é uma questão até de inteligência, sabe? Porque ninguém gosta de ficar perto dos espinhos. A gente quer ficar perto das flores. Você, na relação com aquela pessoa que sempre está reclamando de tudo, você chega e fala assim, hoje eu acordei com uma ligeira dor de cabeça. E a pessoa fala assim, e eu então? Dor de cabeça, dor nas costas, nas pernas, nos braços. Não, tá bom. Você ganhou, você está bem pior que eu. Tem o tempo todo uma reclamação permanente, né? Muito chato. Ninguém quer ficar perto desses malas assim, não. Finge, né? Mas não quer. É mais gostoso você ficar perto do calor humano, né? De pessoa que te põe para cima. Não estou aqui dizendo que a gente não deve amparar nossos irmãos que estão com dificuldades. Claro que sim. Mas estou falando aquela coisa constante, né? Humberto de Campos diz lá que devemos, na medida do possível, manter o nosso sorriso. E eu vou livrá-los dessa expiação de cantar para vocês. Mas Charlie Chaplin tem uma música belíssima, que todos conhecem, Smile, não é? Sorria. E ele diz assim, sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Smile.
Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.